Vai ser um sermão muito desafiador. Você crê nisso aí? Quem lembra do primeiro da leitura? Deuteronômio capítulo 6. Nós vamos fazer a menção a partir do versículo 4. Versículo 4 diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Que palavra, né? É a palavra. Verso 7. As estimarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testemunhas entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ok? Hoje nós vamos falar sobre esse tema: os benefícios do culto doméstico. Glória a Deus. Ok? Por isso diz que vai ser possivelmente um dos sermões mais desafiador para você, vai ouvir. Vamos dizer o tema do 3, e só para refrescar, o tema é esse: os benefícios do culto doméstico. Vem lá, viu? 1, 2, 3. Os benefícios do culto doméstico. Ok. Você faz culto doméstico dentro da tua casa? Será que tu sabe o que é o culto doméstico? Tem gente que pode dizer: pastor, o culto doméstico é quando a gente convida os irmãos lá para casa e a gente faz um bolo, um alulá, compra um refrigerante, os irmãos comem com a gente. Outro pode pensar: o culto doméstico, pastor, é aquele culto que os irmãos levam a caixa de som, colocam na frente da casa, faz aquela campanha. Alguém pode até pensar: pastor, o culto doméstico é aquele culto que a gente canta os hinos da harpa, né? Dentro de casa e faz uma oração. Mas bem, o culto doméstico, gente, olha para cá. O culto doméstico deve ser uma ação devocional. E como ação devocional, é um culto a sós. Você, sua família e Deus. Este é o culto doméstico. É o culto onde vocês cantam juntos. É o culto onde vocês vão orar juntos. É o culto onde vocês vão louvar, vão celebrar a Deus juntos. É o culto onde vocês, como família, vão incentivar uns aos outros a falarem línguas estranhas juntos. É o culto dentro de casa, onde vocês poderão receber dons espirituais e de repente os dons poderão fluir tudo dentro de casa, uma ação devocional. E esse culto doméstico não pode ser um culto aleatório, um culto que começa um dia de manhã, no outro à tarde, na semana que vem pode ser que dê certo, ou no próximo mês a gente faz ou a gente convida uma pessoa para fazer o culto. Não, o culto doméstico tem que ser algo literalmente organizado, padronizado, um devocional que tem que ser agendado dentro de casa, ok? O culto doméstico é o culto que é agendado, de preferência você agenda aquela hora, exemplo, só exemplo, viu? A hora que todos estão dentro de casa, a hora nas vésperas de dormir, quem tem costume de dormir 10 horas, por exemplo, faz o culto 9h40, aonde vocês vão fazer a oração, ler a Bíblia e dar a oportunidade para os membros da família, e aí depois todos vocês oram. E isto deve ser feito diariamente, deve ser uma ação prazerosa. O culto doméstico não pode ser pesado. E para quem tem filhos, as
as famílias que têm filhos, eu sugiro que o culto doméstico seja um culto no tom de brincadeira com o seu adolescente, num tom agradável com o seu adolescente, no tom aonde o adolescente ou o jovem, quando diz alguma coisa, aí você celebra, né? No tom da brincadeira. Glória a Deus. O culto doméstico deve ser o culto onde deve ter elogios. Você tem que elogiar o seu adolescente, o seu jovem, ou o seu idoso, ou o seu cônjuge, ou a sua esposa, o seu marido. Vocês têm que elogiar uns aos outros para que seja leve, para que passe rápido, para que seja prazeroso. Quem está entendendo? Josué, capítulo 1, versículo 8, está escrito na Bíblia assim, eu fiz um Ctrl+C e coloquei: não se aparte da tua boca, uma ordenança de Deus, não se aparte da tua boca o livro da lei, antes medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. É Deus orientando Josué, para Josué ter um culto dentro de casa. E o resultado desse culto diz Deus: fará o povo prosperar, fará o povo andar em caminhos de paz, fará com que o povo seja prudente, fará com que o povo se conduza bem. Os irmãos estão entendendo? Tem que ser praticado dentro de casa. O culto doméstico. E é desafiador, eu, quando estava lendo o livro do Josué hoje, eu comecei a lembrar da pandemia, como momento para dizer, não foi muito bom não, porque eu me assentei, e eu me lembrei que na pandemia, todos ficaram dentro de casa, todos nós ficamos a sós com as nossas famílias, e pesquisas atuais, pesquisas recentes, dizem que há uma deficiência, principalmente no quesito de servir, de adorar, de prestar culto a Deus. E isso é grave, porque na deficiência, quando você estuda um pouquinho de anatomia, você pode ver órteses, próteses, para tentar dar um arranjo nenhuma deficiência. Por exemplo, a órtese é um óculos, serve para melhorar a visão, ok? A órtese, ela pode ser implantada para fortalecer o osso, pode colocar um pedaço de titânio, por exemplo, perto do osso, a tíbia, feito para fortalecer. A órtese fortalece, ok? A órtese fortalece, melhora o desempenho do corpo, mas a prótese não. A prótese substitui um órgão que deixou toda a sua funcionalidade. E isso é uma deficiência. Por exemplo, alguém pode perder da sua gravidade facial o olho. E para quesito de estética coloca-se uma prótese, um olho artificial. Alguém pode perder a arcada dentária todinha. Fica banhando, então a pessoa coloca uma prótese dentária. Alguém pode perder uma perna, e tem até próteses que substituem uma perna. A prótese revela uma deficiência, a prótese não tem sentimento, não tem ânimo. Então é complicado, porque a pesquisa que foi feita recentemente diz que alguns cristãos têm deficiência, e a deficiência significa dizer que perdeu a sensibilidade, perdeu o sentido da existência, e deficiência no quesito de culto ao Senhor. E isto é gravíssimo. Na época da pandemia, 4 anos atrás, eu entendi que Deus estava falando com o seu povo e estava ensinando a sua igreja acerca de como é teu relacionamento a sós com o Senhor. Eu pensei comigo mesmo, quando a ficha caiu acerca do lockdown, a igreja vai estar mais perto de Deus. Eu pensei que nós iríamos sair da pandemia mais crentes, mais piedosos, mais fervorosos.
Alguns, por que não dizer muitos, saíram da pandemia mais incrédulos do que eram antes, mais frios do que foram antes da pandemia, mais sem sentido de espiritualidade do que eram antes, mais sem desejo de cultuar a Deus como antes não tinham desejo. Infelizmente tem gente que saiu pior da pandemia. E eu quero dizer para você que o culto dentro da casa, ele é importantíssimo. A doutrina, o ensinamento começa dentro de casa. O culto fora de casa, por exemplo, o culto dentro da igreja, ele olha para cá, entenda que o Espírito Santo está querendo falar para a igreja. O culto fora da casa, ou seja, o culto aqui dentro da igreja, ele hoje, irmãos, deixa cair a ficha, é um culto que Deus recebe? Sim. É um culto que agrada a Deus? Claro. É um culto que fortalece o coletivo? Sem dúvida nenhuma. Mas é um culto de performance. É um culto que tem que ser de performance. O conjunto tem que melhorar, o conjunto tem que aumentar. Eu tenho que me desenvolver, eu tenho que melhorar, eu tenho que abrir o entendimento. E sinceramente, esse culto da performance está mudando todo dia, meu irmão. Toda hora, a liturgia muda com aditivos novos para o culto. É o culto online. Aqui, um exemplo disso, você que está do outro lado da telinha, está me vendo. É o culto onde nós temos que fazer um sorriso no rosto e um sorriso legal para sair do vídeo. É um culto onde eu tenho que levantar aqui a mão e fechar os olhos para eu sair bem na foto. É um culto onde nós fazemos e aceitamos, e é louvável até que alguém treine aí um vírus para sair lá no aplicativo. É o culto online, é o culto que a igreja se apresenta para o mundo inteiro. É o culto de tenacidade, é o culto da tendência. É a tendência, não é para fugir, o mundo mudou. A igreja está aparecendo com a roupagem, se adaptando às novas modalidades. E eu digo que não é ruim, ok? Mas isso não é tudo, porque pode ser apenas um culto de capa, um culto apenas de transparência, um culto apenas de maquiagem, um culto apenas de retoque, um culto de uma falsa piedade, um culto que celebra a religiosidade, um culto sem a ausência da palavra, um culto sem a ausência da lágrima, um culto sem a ausência da manifestação do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que todos os cultos são assim, mas este culto moderno pode nos enganar, porque o culto moderno é o culto que eu vou para a igreja, celebro ao Senhor, mas eu tenho uma vida mundana, práticas mundanas, comportamentos mundanos, coração sem piedade, atitudes que não agradam a Deus, porque há uma deficiência na espiritualidade. E temos que ir a Deus começando dentro de casa. O discipulado perfeito flui dentro de casa. Não é apenas responsabilidade pastoral, ensinar a igreja para a doutrina. Não é apenas responsabilidade da escola bíblica, que é pouco frequentada pela maioria. Quem está entendendo? Não é apenas tendências e exigências das tias da escola bíblica, mas o verdadeiro discipulado deve começar dentro de casa. É dentro de casa que a gente começa a cantar. É dentro de casa que a gente aprende os hinos. Tem muitos hinos que não são cantados dentro da igreja, mas que podem ser aprendidos dentro de casa. Dentro de casa é o laboratório perfeito para servir ao Senhor. Agora temos um desafio grande. Eu cheguei à conclusão que quando eu falho nos cultos dentro da minha casa, eu falho porque eu penso que fiz o suficiente fora de casa. Às vezes, irmãos, as nossas atividades, elas causam mecanismos de defesa dentro de nós. As
muitas atividades. Eu fico, às vezes, fazendo análise da minha vida, né? São muitas visitas, são muitas congregações, é o desejo de ver a igreja crescendo, é incentivando o irmão a estar de pé, é ajudando alguém para a fraca, é dando conselho para outra pessoa. Eu quero estar nas orações, eu não consigo estar em todos os trabalhos, eu estou apenado, os meus sentidos estão totalmente apenos a tudo que acontece dentro da igreja, nas congregações, as visitas que devem ser feitas, as visitas que eu não consigo fazer, as visitas que eu deveria fazer, as frases que poderiam ter sido ditas, as frases que não foram faladas, as reuniões da igreja, a atenção com o doente, a atenção com o feliz, a atenção a todos, e às vezes esse excesso de atividade me faz dizer que eu fiz a minha parte, eu trabalhei muito, que Deus se agrada, e dentro de casa eu particularmente esqueço de fazer o culto. E eu estava falando com Deus sobre isso e eu ouvi o Espírito Santo falando comigo e dizendo: as atividades da igreja são atividades, mas as atividades sociais também são atividades. E muitas pessoas podem cair nessa falha e dizer: eu trabalho muito, eu esforço bastante, eu pego peso, eu trabalho com a mente, eu passo muito tempo sentado no serviço, eu fico escutando reclamação, eu tenho que trazer orientação para a equipe. Quando eu chego em casa, pastor, eu estou exausto, a mulher diz: eu estou morta, alguém diz: eu preciso aí de um banho quente, eu preciso de um sorvete da Maguari. Já saí, né? Eu preciso de um copão desse tamanho de açaí com leite, amendoim e Neston. Devia ter pensado. Atenção, presta atenção. Eu fiz aqui algumas anotações. Quando nós fazemos isso, nós ganhamos o mundo inteiro e estamos esquecendo da nossa casa. Quando nós fazemos isso, nós somos nota 10 da porta do portão para a calçada e de mundo adentro. A gente ganha o mundo, a gente tem sucesso, mas nós estamos esquecendo de fazer um excelente investimento dentro da nossa casa. E que investimento é esse, pastor? As orações que não são feitas, os cânticos que não são ensaiados, as visões que não são vistas. Deus quer revelar os seus segredos para você dentro da sua casa. Deus quer falar pelo seu ouvido, lá na rede onde você deita. O Senhor quer te dar inteligência e entendimento na hora que você está projetando os seus afazeres dentro de casa. É dentro de casa que Deus vai te dar revelação de como tratar com o filho. É dentro de casa que Deus vai falar contigo de como tratar com o colega. É dentro de casa, lembra a Escritura, que o teu coração vai encharcar de piedade, de bondade, de mansidão, de amor, de domínio próprio, de temperança. É a Escritura dentro de casa que vai fazer o bem mais forte. Que começam dentro de casa. Sinceramente, se na casa não tem louvor, se na casa não tem glorificação, se na casa falta línguas estranhas, se na casa quando alguém leva a palavra diz o palavrão, mas na casa onde a Escritura prevalece, quando alguém leva a palavra a pessoa diz: glória a Deus, quase que a cabeça do dedo. Quando a Escritura está dentro de casa, o gato pegou o pinto do quintal, estraçalhou, ele é coadjuvante de caçar, comedor de pinto. Aí a mulher vê o gato pegando o pinto, o gato está abençoado, porque a Escritura muda a linguagem da pessoa, a Escritura dá paciência para a pessoa, a Escritura eleva a pessoa a uma dimensão espiritual melhor. Tem alguém que recebe glória? Sabe, gente, eu quero dizer que o que está travando dentro de casa as bem-aventuranças de Deus, o que está travando, sinceramente, é a ausência do nome de Deus dentro de casa. Se faltar o nome de Deus, ó, lá tem o nome da panela de pressão, tem gente que sabe, mas não tem gente que dá nome a tudo. Agora pega muito da pessoa o nome dos 12 apóstolos.
Peraí, eu me lembro que o pastor aqui. O outro eu me lembro, peraí, que é o filho. Aí o outro é o Carlinhos. E o Hildo. Peraí, você tem que saber pelo menos o nome dos 12 apóstolos. Você deve saber pelo menos que eles são apóstolos. Na verdade, nós estamos argumentando muito. E outros, na verdade, porque não dizer, muitos cristãos estão perdendo seus filhos dentro de casa. Não fique pensando que você vai perder o filho no colégio, não. Não fique pensando que você vai perder o seu marido no meio do mundo, não. Não pense que você vai perder a sua mulher se ela for trabalhar ou se ela for fazer uma faculdade, não. Você começa a perder dentro de casa. Lá fora é onde a coisa se revela. Muitos estão perdendo dentro de casa. Quer saber por quê? Porque em vez de você cantar hinos de louvor a Deus, tem gente que vai falar mal da igreja. Essa igreja, o homem pinta a frente da igreja. Esse muro está com 3 décadas que está ali, que o pastor isso vai tirar. E reclama da calçada, e fala dos cabelos dos irmãos, e diz que o som está alto, e reclama do piso, e diz que falta uma reforma, e diz que se fosse ela, já tinha deitado. Reclama, e o filho só escuta reclamação, e a filha só escuta reclamação. Quando fala mal dos teus colegas, quando fala mal da olha lá, a igreja, uma bicha velha que é amarela, ela bota aquele rio na cara, fala mal das irmãs, fala mal dos irmãos, aquele obreiro velho só chega atrasado, o bicho velho, toda desavisada, parece uma cuja no doente, fala mal, joga apelido nos outros, critica a pregação, critica o culto, fala mal do pastor, fala mal das lideranças espirituais. Imagina que discipulado é esse que está dando para o teu filho. Imagina que discipulado é esse que está dando para essa mulher, o homem que fala mal dos colegas ministérios, que fala mal das pessoas, fala mal das igrejas. Pastor, eu não falo mal das igrejas, eu falo mal de outras igrejas. Para de falar mal da igreja, porque a igreja é de Deus. Aleluia! Tem todos os irmãos que vivem intrigados com as pessoas. Se intriga com o irmão dentro de casa, se intriga com a mãe, deixa de falar com o vizinho, joga a praia dos outros, tem gente que faz fala de silêncio, outros criticam a forma da irmã. Olha, toda empregada, é do 23 e o outro passa 24. Fala de cabelo da comadre, isso é outra coisa, chama outra de mulher assassina, disse uma arrogância. Irmão, você está ensinando aqueles que estão debaixo do teto da tua casa a fazer a mesma coisa. Aleluia! Quando você é desonesto, quando a tua performance na igreja não condiz com a tua vida dentro de casa, você está imprimindo um discipulado. Aí você está pensando que teus filhos, está pensando que teu marido, está pensando que a tua mulher vai ser uma crente boa. Presta atenção, nem vai ser crente boa agora e tem tudo para ser um péssimo crente daqui a alguns dias e está predatando o caminho para desviar na presença de Deus. Porque a pessoa só escuta fadiga, só escuta problema, só escuta queixa. Então, a igreja é um péssimo lugar para morar. Mas quando a Escritura, ela predomina dentro de casa, quando tem ensinamento de que a gente tem que perdoar, de que a gente tem que ser humilde, de que a gente tem que respeitar os outros, de que a gente tem que considerar os obreiros, respeitar o pastor, ter paciência, porque a coisa vai andar. Quando a gente entrega o nosso caminho ao Senhor e confia nele, aí o que acontece? Todas as coisas do Senhor fará. Quem está recebendo o conselho? Esse é um conselho para quem está do teu lado aí. Dê a alma, que a pessoa pode ouvir. Diga aí, ó, a igreja de Deus. Diga de novo. A igreja de Deus. Diga, não fala da igreja. Diga aí, ó, não meta sua mão nas coisas que Deus vai resolver. Você percebe? A igreja de Deus, esse conjunto é de Deus, eu sou de Deus, os obreiros são de Deus, o templo é de Deus. Se tem algum problema,
ofensas não deixa desembarcar a problemática. Não tem assim, irmão. Tem gente que não apareceu para amor. Também você desse povo. Não recebeu a oportunidade para cantar? Vou fazer igreja agora. Tem gente assim? Já ouviu gente assim? Já ouviu? Nós temos que ensinar a Bíblia dentro de casa. Glória a Deus. Pastor, minha pensão no pai. Presta atenção. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 6, versículo de número 5. Versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o entendimento. Ei, é para amar quem? É para amar quem? Olha, quem ama a Deus, quem respeita a Deus, sabe que Deus sabe agir de qualquer jeito. Ok? Olha a ordenança. E essas palavras que hoje te ordeno, tem que guardar onde? Aonde é que tem que guardar? Não deixa a fofoca repousar no teu coração. A pessoa sabe, pastor. Ela disse que. Ela falou, ela disse que. Isso teu coração é receber boca. Ok? A Bíblia diz que tem que guardar a palavra no teu coração. E tu tem que não só guardar a palavra no teu coração. Versículo 7. Tu tem que falar essa palavra acertada dentro de um homem. Olha aí, versículo 7. As intimarás os teus filhos, e delas falarás acertado aonde? Dentro de casa. Tem que ter um culto doméstico lá, tem que falar a palavra. E não só falar a palavra dentro de casa, mas andando por onde tu vai, tem que fazer o quê? Falar a palavra. É andando e confiando. É andando e decretando. Jesus abençoe, Jesus abençoe. Jesus leva a Júlia, Jesus usa a Micaela, Jesus usa o Kleber, Jesus tem misericórdia da Daniela, Jesus tem a pena do fulano. Então tem que usar a palavra. E quando você quer aquela orientação, onde é que tu vai dormir? É na calçada? É no meio da rua? É debaixo do coqueiro? É dentro de casa. E quando for deitar, tem que deitar orando e lendo a palavra. Quando tu acordar de manhã, levantando e coloca o teu coração na palavra. Versículo 8, para quem tem dificuldade, como diz o Matuto, para quem tem dificuldade, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão testeiras entre os teus olhos. O que é isso, pastor? Olha, atarás a tua mão é o filactério da lei, com o texto sagrado, com ordenanças bíblicas. Isso, em outras palavras, é ter uma camisa com o texto sagrado, em vez de ter uma guitarra em rock and roll, a Lady Gaga cantando, o Tony Gerry fazendo ideias, uma camisa bonita, com um versículo bíblico, um boné que louva a Deus. Não é para, quer dizer, pastor, que ela vai mandar só um versículo da Bíblia? Não, mas você deve ter na sua casa muitas referências da palavra do Senhor. Tem um brinquedo chamado Mezuzá, que você cola as frases, os versículos bíblicos na porta do guarda-roupa, na porta do banheiro, na cama. Tem deles que nem são autocolantes, são apenas por performance estética. A Bíblia diz que tem que colocar a palavra, versículo 9, escrever os umbrais da tua casa e nas tuas portas. A palavra do Senhor tem que ser gravada dentro de casa. Você tem que decorar versículos bíblicos dentro de casa. Você tem que criar dinâmica dentro de casa para decorar hinos, para decorar cânticos, para decorar coisas boas e fazer a tua mente estar preenchida com as coisas que agradam a Deus. Porque nós não somos do mundo, nós temos a mente de Cristo Jesus. Quem está testemunha aí tem a mente de Jesus? A cobrança é essa. É que temos que fazer
cama. Meu irmão, e o que Deus quer para as famílias é que elas conservem a palavra do Senhor dentro de casa. E vocês conhecem bem. Para avançar, já aviso aqui muitas coisas, ok? Eu anotei uma coisinha aqui, mas eu não vou falar não. Deus te escolheu para você pastorear a sua casa. Diz aí, Deus me escolheu para falar a Escritura. Sabe o que está escrito em Gênesis, capítulo 18, versículo 19? Alguém tem coragem de abrir a Bíblia para ver? Gênesis, capítulo 18, versículo 19. Está escrito assim: porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele. Deus está falando para Abraão, ele vai ordenar os seus filhos e a sua casa, para que guardem o caminho santo do Senhor. Para quê? Para agirem com justiça, com juízo, com amor e com retidão. Onde é que a gente ensina isso? É lá na FAO, na academia de jiu-jitsu? Onde é que a gente ensina isso? É lá no colégio, quando um jovem chama o outro pelo um palavrão estranho. Nós temos que ser bons conversando dentro de casa. Deus escolheu Abraão como o pai da fé para falar da fé. E Abraão ensinou isso a Isaac. Abraão ensinou tanto para Isaac que diante do Monte Moriá, adivinha o que aconteceu? Abraão subiu no Monte Moriá, ofereceu o sacrifício a Deus, levou Isaac, levou a lenha, ajeitou o altar, amolou o cutelo. E Isaac veio em casa, sabia como era feito no local, sabia como era adorava a Deus, sabia como era liturgia do culto. Aí Isaac pôs sua cabeça, estava só Isaac adorava no monte. Aí disse: pai, eu estou vendo que tem a lenha, eu estou vendo que o Senhor fez o altar, eu estou vendo o cutelo para imolar o animal, eu estou vendo que o Senhor preparado para cantar, eu estou vendo o incensário de fogo, mas pai, está faltando alguma coisa. Está faltando o cordeiro. Aleluia. Quem foi que ensinou Isaac a ser crente? Aleluia. Se você não ensinar as pessoas a serem crentes dentro da tua casa, lá pode ter tudo, mas vai faltar o cordeiro. É melhor pelo cordeiro, faltando tudo, porque o Deus da providência agirá, trazendo um milagre, a resposta, a bênção para todos aqueles que aprendem a confiar no seu nome. Quem pode adorar a Deus por isso? Você tem que fazer culto doméstico dentro da sua casa. E a fé joga, irmão. Antes de Noé, naquela época do Matusalém, doentes, turma todinha, fazia um banquete, lá em Ciprijó, fazia um banquete, a turma comia, bebia, dançava, agora a Deus depois, não sei o quê. Depois ele ia fazer um culto de sacrifício, de louvor, e pedia perdão pelos pecados, e santificava os seus filhos, e seus filhos não fugiam do culto, eles faziam a brincadeira, eles comiam, eles usavam da bênção, mas não fugiam do culto, porque eram crentes e tinham prazer na lei do Senhor. Vocês conhecem a Bíblia? Josué já tinha mais de 100 anos. Está lembrando dessa parte? Josué já velho, bem velho, mais de 100 anos. O Senhor tinha revelado para Josué a sua partida. 110 anos. Josué capítulo 24, ele fez um discurso para todos os seus filhos, os seus parentes. Olha, vocês estão indecisos, vocês se esqueceram que os vossos pais eram incrédulos, que eles serviram os deuses do Egito, mas depois que o Senhor nos livrou com mão forte e nos tirou e nos trouxe para a terra do Egito, nós servimos
filhos, meus irmãos, meus parentes, meus sobrinhos, eu e minha casa, nós optamos em servir ao Senhor. Isso foi que eles estavam praticando dentro de casa, mas Josué estava adorando, estava servindo, estava consagrando, era guerreiro, estava guerreando por sua casa, em nome do Senhor Jesus. Representa pequenos ambientes aonde nós vamos celebrar o nome do Senhor. Escrito no Salmo 118. Eu vou dar um brilho aqui, versículo 15, sem ler. Salmo 118. Eu quero um brilho ali agora. Salmo 118, versículo 15. Quem sabe ler lá? Vai, Rezaria, Versículo quê? 15. Vem lá, vai agora. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. Nas tendas dos justos tem voz de júbilo e de salvação. Nas tendas, Aleluia! só quem é justo, só quem tem a Deus de fato, não deixa de vir a sua casa. Aí, irmão, você pode colocar o rádio, ligar ele, deixar ele pro o dia todo com louvor que você se edifica. Ah, pastor, eu estou cantando errado. Você pode pegar o seu celular, qualquer rádio aí, qualquer lugar do mundo, sintonizar ela e deixa a rádio pro ânimo que você edifica. Você pode pegar seu celular e escutar o sermão do pastor Silas Malafaia, do pastor José Américo, do pastor Marcos Feliciano, desses pastores mais conhecidos que você edifica. Você tem que ocupar a tua mente com as coisas de Deus. Diz aí, esse sermão, ele é duro, porque ele chama para a responsabilidade. Até o Novo Testamento, Efésios capítulo 6, versículo 4, a Bíblia diz: olha os pais, vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Eita! Antes criai-os na doutrina, admoestando, ensinando eles a serem crentes. Maneira para de bulir, para. Aleluia. O governo da casa deve ser feito com a presença da Senhor. Glória a Deus. Diga aí, o governo da minha casa vai ser feito, vai ser tudo. Quando as pessoas disserem, visto que essa igreja é feliz, visto que essa igreja é alegre, visto que essa igreja de povo falando estranha, fala com um ciclo de oração, ele está maior, ele é um grupo de jovens está sadio, visto que peça cheia da unção, quando finalizar o prega, a gente desarrupia, quando a gente fala, ela é toda desituada, canto ruim, com a letra errada, mas o poder cai. O que é isso? Isso são fenômenos que a palavra de Deus, a unção de Deus, a presença de Deus, a essência do Evangelho está dentro da pessoa. Se essa essência está na tua casa, ela chega na igreja com facilidade. Se muitos estão debaixo da graça, a igreja viverá debaixo da graça de Deus. E isso só pelo efeito da presença da Escritura e do transformar a pessoa. Você pode agradar a Deus, você pode agradar a Deus. A orientação dos homens. O apóstolo Paulo dizia: o homem deve lavar sua mulher com a palavra. Né? Vós, maridos, Efésios 5, 18. Vós, maridos, amai as vossas mulheres como a si mesmo, santificando-a, purificando-a, lavando ela com a palavra. Ó, pega a palavra, crente. Lava a mulher. Lava ela todinha. Não está falando doido, não. E chegou dentro de casa e disse: pastor, pelo amor de Deus, dentro de casa, eu vou ver minha mulher. Ela é o cão, cabeça para baixo, ela está toda fora. Você tem que pegar a sua Bíblia e dar uma surra na minha Bíblia. Aí ele pegou o saco de cebola, aquele saco de cebola vermelho, botou 3 Bíblias na capa dele. Aí a mulher respondeu ele:
homem tem que lavar a mulher é com a palavra. Aleluia. Minha filha, porque a mulher é mais carinhosa que o homem. É ou não é? Ninguém se casa com ela, tem mais carinhosa que o homem tem. O homem se ficou ao carro e a mulher vai se parar. Calma, eu vou construir uma casa, eu quero assim, ela tem paciência. Eu vou fazer uma dívida e a mulher vai entregou. A mulher vai ser mais cerejando do que o homem. Mas o homem tem que lavar a mulher com a palavra, porque a mulher, ela tem menos paciência. O homem tem que olhar para esse tudo e dizer: minha filha tem paciência, minha filha se controle, minha filha deixa Deus agir, minha filha deixa Deus operar. E se o homem tem entendimento, Provérbios 14, versículo 1 está escrito: a mulher sábia, oh glória a Deus. O que a mulher sábia faz? A mulher sábia. E a doidinha, a tola, a maluca, deixada, por quê? Tem mulher, irmão, que não precisa do cão não para destruir a casa dela. Ela sozinha acaba com o marido, bota o nome dele na rua. Ela sozinha fala mal da sogra, fala mal dos filhos, chama os filhos da mulher do trabalho, escolheu, ela é grossa, ela é bruta, ela é crente. Essa tem que ser lavada com a palavra, com paciência, com oração, com quebrantamento. E a palavra, a escritura, nos ensina a ter paciência. Tem que ter presença de Deus dentro de casa. Aleluia. Aleluia. O jovem também pode falar. Olha, Efésios 5, né? Versículo 25 e 26. Efésios 5, versículo 25 e 26. E aquela pastora do presbítero, brilhante de Mateus, versículo 4 e 5. Ele tem que governar bem a sua própria casa. Tem os filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua casa, a sua própria casa, porventura terá cuidado da igreja. Essa orientação dos presbíteros para os obreiros. E os obreiros aqui, irmãos, eles são de fato os manequins, os exemplos para toda a igreja. E ensinar os filhos, a mulher, até o cachorro, até o filho, até o papagaio. Tem que até o papagaio é crente. Dá glória a Deus, chama um pedacinho da harpa. Por quê? Porque o dono da casa é crente. Aleluia! E sabe, quem não sabe governar a sua casa, irmão? Quem é essa pessoa? Essa pessoa que tem que se brigar. Quem não governa bem a sua casa é essa pessoa que deixa os filhos, que dá as regras. Cara, fica nessa aí. Deixa eu estudar. Fica nessa aí. Eita glória! Aleluia. Presta atenção. Os presbíteros são eles que é que não tem, é Isabel. Eles têm que ser exemplos. Vamos chegar. Eu vou orar. Eu quero convidar você a ficar em pé. Cada vez que a